Boa noite, tudo bom? Nós estamos nessa noite começando mais uma aula e hoje nós vamos ver, como diz na descrição, né, do vídeo, Jesus Cristo, né, e Deus Mitra. Será uma coincidência? A história dele, será que é uma coincidência? Para quem não sabe, o Deus Mitra era um deus adorado pelos persas, né, do século I. Era adorado pelos persas antes de Cristo. E depois de Cristo, foi adotado pelos romanos, tá? O culto ao deus Mitra. E muitas coisas foi atribuída a Jesus e na realidade é a deus Mitra. E a gente vai saber nesta aula, tá? Quais são essas comparações e o que a Igreja Católica ela fez. Então, logo de cara, você que caiu nesse canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, tá? Compartilhe esse vídeo, nos ajude, tá? A fazer mais conteúdo, mais estudo, aula sobre cada coisa que você deseja saber. Então, você também pode deixar seu comentário e falar aquilo que você gostaria que fosse feita uma aula, tá certo? Então, primeiramente, a gente vai saber quem é Mitra, tá? A gente vai saber quem foi Mitra para aí a gente poder ter uma noção do que estamos falando. Então, vamos começar do começo de tudo. Quem é Mitra? Tá? A mitologia de Mitra é complexa e varia dependendo do contexto cultural e histórico. Ele é uma figura central em diferentes tradições, como o zoroastrismo persa e o mitraísmo romano, sendo representado de maneiras distintas em cada uma dessas culturas. Aqui está um panorama completo. Aqui eu botei um tipo de um amuleto, uma moeda, com um retrato do deus Mitra, tá? Mitra na tradução persa, o zoroastrismo. Origem: Mitra era um dos Iasatas, divindades veneradas no zoroastrismo. Ele surgiu originalmente na antiga religião persa, pré-zoroastriana, sendo associado à luz, ao sol e à verdade. Guarde essa palavra, essas últimas palavrinhas, tá? Sendo associado à luz e à verdade. Né? Eu sou a luz do mundo. Né? Eu sou a verdade. Segundo, atributos. Os atributos do deus Mitra é Deus da aliança, verdade e justiça, protetor das relações humanas e contratos. Frequentemente associado ao Sol, embora o Sol propriamente dito fosse uma divindade separada. Então eles acreditavam que o Sol era um deus, né? Mas acreditava que Mitra representava o Sol, um Sol invencível. Terceiro, funções e simbolismo. Mitra era mediador entre Arura Maxda, o Deus Supremo, e o mundo humano. Interessante isso aqui, né? Onde há muitas passagens bíblicas vai dizer que Jesus é o mediador. Isso aqui que a gente está lendo, tá? Essa aqui que a gente está começando a ler, isso aqui foi a cultura persa, tá? Na tradição persa, ou seja,
antes de Cristo. Para ninguém chegar aqui e dizer que foi Págio dos romanos. A gente está nos persas. Antes de Jesus Cristo, no século I. Tá? Jesus aqui não tinha nem nascido ainda. Funções de simbolismo. Mitra era mediador, a gente já leu, né? Representava vitória contra as forças do mal e a manutenção da ordem cósmica. Ora, representava vitória contra as forças do mal. Guarda essas palavras e vai fazer sentido lá na frente. Quarto, representação. Na iconografia persa, Mitra é descrito como um ser radiante ou associado à luz solar, mas raramente aparece em forma humana. Mitraísmo no mitraísmo romano. Agora a gente vai entrar no século IV, tá? Na parte já o mitraísmo na parte de Roma, nos romanos. O culto a Mitra foi reinterpretado no Império Romano entre os séculos I e IV depois de Cristo, sendo bastante popular entre soldados e comunidades urbanas. Origem do culto romano. O mitraísmo romano tem suas raízes no Mitra persa, mas sofreu modificações significativas. A religião se tornou um culto mistério, restrito a iniciados, com rituais secretos e uma forte ênfase no simbolismo. Segundo, atributos e funções. Mitra tornou-se um deus solar e salvador. Era o campeão da luz contra as trevas e o mal. O principal mito associado a ele era a tauroquitonia, o sacrifício de um touro sagrado. Mito central, a tauroquitonia. Mitra é frequentemente retratado matando um touro sagrado dentro de uma caverna, acompanhado por outros elementos simbólicos, como um cão, uma serpente, um escorpião e o sol e a lua. Este ato é interpretado como um gesto cósmico que gera vida e fertilidade. Rituais e práticas. O culto ocorria em Mitraeus, templos subterrâneos que imitavam a caverna do sacrifício. Existe já achados arqueológicos, se você pesquisar na internet você vai achar, né? Onde escavações foram achados debaixo de templos cristãos, templos dedicados, né, altares dedicados ao deus Mitra. Se você botar na internet você vai achar. Já foram achados em algumas escavações. Envolvia banquetes ritualísticos e iniciações em 7 níveis. Os rituais frequentemente incluíam purificação, provas de coragem e juramentos. Simbolismo solar. Mitra era associado ao Sol Invictus, ou seja, o Sol invencível, fortalecendo sua conexão com o ciclo da vida e da escuridão. Então aqui a gente aprendeu um pouco, conhecer um pouco de quem é o Deus Mitra. Agora a gente vai entrar na parte da onde tem uma semelhança muito entre Mitra e Jesus, e o Jesus bíblico. A gente vai ver que semelhança é essa, tá? E tanto eles têm em comum. Não se esqueça, tá? De você deixar o seu like, é o mínimo que eu peço a você, porque o material que está sendo dado nessa noite a você é um material que nenhuma faculdade de teologia vai passar para você. Tudo isso que eu estou passando para você, doutorados em teologia, mestrados em teologia, bacharelados em teologia, sabe disso, mas nunca vai passar para você nos cursos teológicos, tá? Então, o mínimo que eu peço a você é que você deixe o seu like, se inscreva, para que cada vez mais eu possa trazer conteúdos, né, ocultos ao povo para você. Então vamos ver a semelhança que tem entre Jesus e o Deus Mitra. Vamos lá. Aqui a gente já viu quem era Mitra, tá? Só que eu quero que você preste atenção aqui, lá embaixo, ó, no último tópico, lá embaixinho. Olha, aqui, ó.
Seu nascimento, isso aqui é o nascimento do deus Mitra. Seu nascimento era celebrado no dia 25 de dezembro, uma data ligada ao solstício de inverno, marcado o renascimento do sol. Olha, interessante. Veja aqui, ó. Presta atenção no que eu vou te falar. Você que comemora o dia 25 de dezembro como sendo o nascimento do menino Jesus, você que ensina seus filhos que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro e comemora isso achando que é verdade, sinto lhe dizer, mas o dia 25 de dezembro que você comemora, você está comemorando a festa e o nascimento de um deus pagão, tá? O deus chamado Mitra, o deus romano, ok? A Igreja Católica, ela transformou o dia 25 de dezembro no dia do nascimento do Senhor Jesus. E a gente vai saber o porquê mais lá para frente. Então acompanhe. Voltando, vamos voltar. Isso, vamos voltar aqui. Outra coincidência aqui, ó. Mitra era visto como mediador entre os deuses e os homens. Quem é o mediador de Deus com a humanidade? Você já sabe, né? Transformação de Mitra em Jesus Cristo. Embora Jesus Cristo e Mitra sejam figuras distintas, alguns paralelos simbólicos podem ter influenciado o cristianismo nascente. O primeiro neles, a gente já viu o nascimento em 25 de dezembro. A data de nascimento de Jesus não é especificada no Evangelho. É isso, entendeu? Não existe nenhuma passagem em Mateus, em Marcos, em João, em Lucas, né? Sobre o nascimento de Jesus, o dia que Jesus nasceu, a data que Jesus nasceu, da onde tiraram que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Isso vem do mitraísmo. O dia 25 de dezembro é o nascimento do Deus Mitra, não do Senhor Jesus. Veja. O 25 de dezembro foi adotado no século IV, possivelmente para substituir as celebrações pagãs do Sol Invictus e do mitraísmo. Isso ajudou a atrair convertidos ao cristianismo. O que acontece aqui é o seguinte: quando a Igreja Católica, ela, voltando um pouquinho antes, quando o cristianismo se torna a religião oficial de Roma, e vem a Igreja Católica tenta converter as pessoas. E muitos delas eram politeístas, adoravam outros deuses, faziam festas pagãs, e pessoas mesmo convertidas ao cristianismo ainda comemorava as festas pagãs. Então, o que foi que a Igreja Católica ela fez no século IV para poder atrair essas pessoas, esses pagãos, para o cristianismo? Eles adotaram essas festas pagãs, transformando em festas cristãs, para que o povo que não deixava de comemorar esses dias comemorasse, mas de uma maneira religiosa. Ou seja, eles transformaram o Natal, né, e é uma festa pagã, no nascimento do Senhor Jesus, quando na verdade é o nascimento do Deus Mitra. Por quê? Os romanos tinham adotado o Deus Mitra como o Deus Supremo. Então eles transformam o Deus Mitra em Jesus Cristo, fazendo com que o dia 25 de dezembro seja comemorado o nascimento de Jesus, tá? Eles fizeram isso com várias festas pagãs. Tem uma lista enorme disso, tá? Se você deseja que eu faça um vídeo falando sobre cada festa pagã, você deixa no comentário. Mas podemos falar também entre elas a Páscoa, tá? A Páscoa é comemorada como a saída do povo judeu do Egito, né? E a crucificação do Senhor Jesus. Mas a data que é comemorada esse dia da Páscoa não é o que está na Bíblia. Se você reparar na Bíblia, o dia da Páscoa é muito diferente do dia da Páscoa cristão. Por quê? A festa da Páscoa
cristão também era uma festa comemorada a uma divindade pagã, a deusa da fertilidade. Por isso que não faz sentido coelho com ovo, tá? Por quê? O símbolo dessa deusa era um coelho, porque o coelho ele indica a fertilidade, tá? E era de costume dos pagãos a comemorar essa deusa e dar de presente a ela ovos pintados, né? Ovos com pinturas. Depois virou costume de presentear pessoas, ok? Se você deseja aprender mais sobre isso, novamente, deixe nos comentários. Eu farei um vídeo somente falando sobre as festas pagãs comemoradas dentro da igreja. Vamos voltar. Título de luz do mundo. Tanto Jesus quanto Mitra eram associados à luz. Jesus é chamado de a luz que veio ao mundo nos evangelhos de João 8:12, enquanto Mitra tinha uma forte conexão com o sol, a luz que veio ao mundo, entendeu? Representando o sol. A luz que ilumina o mundo é o sol, né? Então, quando Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo", a luz que veio ao mundo, veja a mesma coisa do que o Deus Mitra. Relação com a salvação. Mitra era um salvador e protetor, assim como Jesus. Ambos eram vistos como figuras mediadoras entre o divino e a divindade e a humanidade. Assim como Mitra, e a gente viu numa lição um pouco atrás, ele era mediador da humanidade, dos deuses para os humanos. Jesus é o mediador da humanidade a Deus. Lembrando, e isso é antes de Jesus, no século I, pelos persas. Quando se passou para ir para os romanos no século IV, eles continuaram a mesma coisa, só mudou alguns aspectos, mas a cultura, a, a, os títulos dados a Mitra continuou sendo os mesmos. Quarto, culto secreto e rituais. O mitraísmo incluía rituais como refeições sagradas, que relembram a Eucaristia cristã, ou seja, a Santa Ceia, né? A Eucaristia na Igreja Católica. No cristianismo, a Santa Ceia, tá? No entanto, é importante observar que o cristianismo desenvolveu-se dentro da tradição judaica e possui suas próprias raízes e teologia, independente do mitraísmo. As semelhanças podem refletir a absorção de símbolos culturais comuns no Império Romano. A transformação do Natal. A Igreja Católica, ao consolidar o cristianismo como uma religião predominante no Império Romano, adotou uma estratégia de sincretismo para integrar elementos das tradições pagãs às práticas cristãs. Isso inclui substituição do Sol Invictus pelo Sol da Justiça. A celebração do nascimento de Jesus em 25 de dezembro foi uma resposta direta à festa romana do Sol Invictus. Jesus foi apresentado como um verdadeiro sol que tinha que iluminar o mundo. Então essa ideia foi da igreja, tá? E quem nos garante que a igreja não mexeu os seus pauzinhos para colocar isso nas escrituras sagradas, tá? Deixar lá nas escrituras sagradas. Nunca se sabe, né? Incorporação de rituais pagãos. Muitas tradições populares, como o uso de árvores decoradas, guirlandas e luzes, têm origens em festividades pagãs de inverno, como as Saturnais romanas e os festivais germânicos. Então, a árvore de Natal que é enfeitada dentro de nossa casa, tá? Ela é um ritual pagão, entendeu? É um ritual pagão.
Significado simbólico do solstício. O solstício de inverno, em torno de 21 de dezembro, marca o ponto em que os dias começam a ficar mais longos, simbolizando renascimento e esperança. Esse simbolismo foi associado ao nascimento de Jesus. Evangelização por meio de celebrações familiares. Transformar festas pagãs em celebrações cristãs ajudou a igreja a tornar o cristianismo mais acessível às populações locais. Então era uma estratégia da igreja católica, tá? De fazer isso com a intenção de atrair o povo para a religião deles, o cristianismo. Hoje acontece a mesma coisa, a gente vê isso direto acontecendo nas igrejas. A igreja adaptando coisas do mundo dentro do cristianismo para atrair os jovens, para atrair as pessoas do mundo, entendeu? Atrair as coisas do mundo. Isso é totalmente normal. A igreja católica, ela fez isso, tá? Ela fez isso, como a gente viu aí, e atraiu muitas pessoas para a religião, tá? Para a religião. Então, o que a gente tem de aprender nessa lição de hoje? Será que é uma coincidência, né, a história do Deus Mitra com a história do Senhor Jesus Cristo? Não, não tem como ser coincidência, como a gente já viu, porque a adoração ao Deus Mitra é antes do Senhor Jesus Cristo. Então, não tem como isso ter plagiado a história de Jesus, já que a história do Deus Mitra já existia antes da existência de Jesus Cristo, tá? Não tem como. Só depois também e a gente vai ver a adoração sendo continuada lá pelos romanos no século IV depois de Cristo, mas com o mesmo sentido como ela lá no século I. Então é coincidência, não é? Ou é como eu falei, quem sabe, né? A gente, né? Mas quem sabe a Igreja Católica ela adaptou a Bíblia à sua religião. Você já percebeu que as maiores escrituras do mundo, os maiores achados arqueológicos cristãos, achados das escrituras no Mar Morto, estão todos preservados no Vaticano? Você já se perguntou por quê? Você já se perguntou e o Papa, como outros, sabem da verdade, mas não revela ao mundo, tá? Muita coisa, porque não é por acaso que o Papa ele aceita coisas que para a igreja protestante é escândalo, como aceitando a dar bênção para casamentos homossexuais, né, homoafetivos, como também outras coisas. E a igreja protestante ela vai contra. Mas por que a igreja católica está aceitando essas coisas? Talvez porque nas escrituras verdadeiras que estão contidas lá no Vaticano, a história seja muito diferente, tá? Então são coisas que a gente tem de parar e tem de pensar o porquê disso e o porquê daquilo. Feito isso que foi falado hoje, muitas pessoas estavam comemorando o Natal achando que era o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas não existe nenhuma passagem bíblica indicando a data específica em Jesus nasceu. Da onde tiraram a ideia de que dia 25 de dezembro é o nascimento do Senhor Jesus Cristo? Ensinam aos seus filhos isso, quando na verdade, quando estamos comemorando o Natal, nós estamos comemorando o ritual pagão a um Deus Mitra, a um Deus romano, tá? Assim como a Páscoa, assim como São João, tá? Então fica aqui, não é coincidência, nada é por acaso, tudo tem um objetivo de estar acontecendo, tá? Então esse foi a aula de hoje, tá? Se você gostou, deixe seu comentário, deixe o seu like, se inscreva
e vamos trazer mais conteúdos para você, tá? Tenha uma boa noite e até amanhã.